Ó, um dos meus vídeos mais importantes que eu fiz, eu já gravei aqui. Vocês lembram disso? Hoje a meta é a gente subir lá em cima. Mas lá em cima mesmo, eu quero gravar bem lá em cima. Só que o que acontece? Talvez lá em cima, no último, a gente não consiga chegar. Porque até onde eu ouvi falar, ainda tá com madeiras lá, tá bem perigoso. Mas eu quero gravar um vídeo lá, eu quero tentar chegar lá em cima mesmo, tá? Bora lá? Então, pessoal, realmente, eu até chamava de missão impossível. Realmente foi uma missão impossível, cara. Ali assim, no meio do prédio, é onde seria as escadas. E, cara, eu nunca fui pra Cracolândia, mas assim, tá num nível já Cracolândia, cara. Alguns moradores de ruas morando ali, acampados. Muito lixo. É um fedor, assim, muito forte de merda, né? De lixo. Nossa, horrível. E acabei não conseguindo subir lá, cara. Pô, é uma pena porque é um lugar incrível, né? Pra um cenário. Mas vamos lá, tô aqui no terraço do segunda opção, que é um pouco mais baixo. Mas a gente vai gravar daqui de cima, cara. Eu não sei se o meu microfone tá funcionando, porque eu acho que tá descarregado, mas vamos lá. Você já parou pra pensar que a morte pode ser a coisa mais libertadora que existe, cara? Ela assusta, não podemos negar. Só que, por outro lado, cara, ela é a única coisa que a gente pode ter certeza, cara, de que um dia você vai morrer. E isso pode ser a coisa mais libertadora, a melhor coisa que já te disseram na tua vida. A maioria vive como se fosse imortal, cara. Elas vivem se preocupando com coisas totalmente triviais. Por exemplo, fofocas, vivem tentando agradar os outros, se encaixar em padrões, se diminuindo para caber no mundo dos outros, realmente engolindo sapo. Só que é como se elas fossem imortal, porque é como se elas não se preocupassem com a morte, elas não se lembrassem de que um dia irão morrer. Ou seja, elas vivem para agradar, mas morrem sem ter nem vivido. Tem um termo estoico que diz assim, memento mori. Eu tenho até tatuado essa palavra aqui, que é um lembrete de que um dia você vai morrer. Significa mais ou menos, lembre-se da morte. Mas tem outro termo estoico que diz memento vivere, que significa lembre-se de viver, lembre-se que você ainda está vivo. E eu te pergunto, você lembra dessas duas coisas? Você costuma ter isso em mente ou você simplesmente existe? Agora eu quero refletir para vocês sobre duas passagens bíblicas, onde Jesus, ele diz assim, lá em Lucas: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvará. E também em João, ele fala assim, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que será que Jesus quis dizer, cara? Será que você precisa se anular? Será que você precisa odiar isso daqui, como ele diz ali, aquele que odiar a vida nesse mundo? Eu vou dizer para você, cara, que eu entendo isso da seguinte forma. Eu acredito que você não precisa necessariamente odiar a tua existência aqui, até porque o mundo ficaria sem graça, você ficaria sem propósito, você ficaria sem buscar alguma coisa. Mas quando ele diz que para conservar a sua alma você precisa anular a tua existência aqui de um modo que você não se apegue a essa vida, significa que você precisa parar de ser apegado ao mundo material ou ao mundo físico. Cara, olha só aquilo lá, ó. Tá cheio de pomba lá em cima, era lá que eu queria chegar, cara. Olha como é libertador ter asas. Que incrível. Agora, no sentido de você não ser apegado aqui, significa que você precisa atacar o foda-se para certas coisas. Principalmente no sentido de você querer agradar um mundo, de você ser tão apegado a esse mundo a ponto de querer agradar ele, agradar as pessoas, andar nos trilhos, fazer as coisas para ser visto como uma boa pessoa, fazer as coisas para aproveitar o máximo daqui no sentido de prazeres. E eu acredito que você precisa atacar o foda-se para esse tipo de coisa, viver a tua vida de acordo com você e lembrando, claro, de que um dia você vai morrer, mas também lembrando de que você ainda está vivo, cara. Você pode viver. E quando que você desperta para essa vida? Quando que você começa a viver de verdade? É quando você entende que a opinião dos outros não vale mais que a tua paz, cara. Viver para agradar os outros não é tão importante quanto viver de acordo com as suas vontades, com o que você espera, com o que você acredita. Ou seja,
Quando você morrer tentando ser o que você acredita, é melhor do que você tentar viver agradando os outros. O mundo, ele quer te controlar com medo, cara. E sabe como que eu sei disso, cara? Porque eu já tive esse medo. Antes, eu sempre quis falar aqui no YouTube. Eu sempre quis abrir um canal no YouTube. Isso já há mais de 15 anos atrás. Eu sempre quis trazer alguma coisa de importante aqui. Mas sabe aquele medo de o que vão pensar de mim? Será que eu sei falar? Será que eu sei gesticular? Será que eu sei trazer alguma coisa de importante? Será que eu sou importante? E aquele medo, no fundo era um medo de crítica, um medo de opinião, uma vergonha. Mas aí, um dia eu pensei, cara, foda-se, mano, foda-se, porque um dia eu não vou mais estar aqui, cara, um dia eu vou morrer. E quer saber a real? As pessoas nem vão lembrar de mim, cara, nem vão lembrar. As pessoas nem vão lembrar do meu canal no YouTube, porque eu não tinha construído nada, eu ainda estava começando, cara. Então aquele medo meu era coisa da minha mente, era coisa da minha cabeça. Aquilo não existia de fato. Tanto que eu comecei e aqui estou hoje, cara. É claro que eu tenho sim algumas críticas, tenho haters, como todo mundo tem, cara. Todo mundo que vem pra internet tem. Mas eu taco foda-se. E daí? E daí, cara? Isso, você precisa tacar um foda-se pra esse apego de querer agradar todo mundo. E hoje eu vivo com coragem, cara. Eu falo o que eu acredito e foda-se a opinião dos outros, cara. Vivo da minha maneira, do meu jeito. Até tem uma música do Frank Sinatra que um amigo meu um dia me mostrou e falou, Tyler, eu lembro de ti essa música. Que ele fala assim, ó, eu levei a vida do meu jeito, com alguns arrependimentos, outros não, mas eu fiz tudo do meu jeito. E isso é tão libertador quanto você ter asas, cara. E agora eu te pergunto, e se o pior já tiver garantido? E se a morte for inevitável? O que te impede de você viver a tua vida hoje? De você parar de se importar com os outros, cara, de você parar de ter medo das coisas, fazer as coisas que você quer, o que você acredita. Lá embaixo, o mundo grita, mas aqui, cara, só o vento responde. E nesse silêncio aqui a verdade aparece. Você não controla o fim. Você pode controlar como que você vive até lá. Só isso. Não tenha medo da morte, cara. Tenha medo de você olhar pra trás e descobrir que você nunca viveu de fato, cara. Que você nunca tenha vivido. Você precisa começar a viver, cara. Viver com moral, viver com propósito, com intensidade. Mas pra isso você precisa morrer, cara. Morrer pro mundo, pro medo, pro vício, pro ego principalmente. E nascer de novo. Forte, livre e presente. Você vai morrer, cara. E essa é uma dádiva, esse é o melhor presente que a vida podia te dar, cara. Um dia você vai morrer, então não viva com medo. Pegue o medo, mastigue, engula e cague de novo, mas não guarde com você. Olhe para baixo, olhe para o passado e tente não enxergar arrependimentos. E se ainda houver requisitos de arrependimento, daqui para frente não precisa ter. Ou seja, viva do teu jeito. Aquela velha frase clichê, pare de se importar com críticas de quem nunca construiu nada. É verdade, cara. Não aceite críticas de pessoas que não construíram alguma coisa, de pessoas que não chegaram no nível que você quer chegar ou talvez não estejam nem no seu nível. Pare de se importar com essas pessoas, cara. Começa a viver de verdade, começa a viver de acordo com a tua vida, com o que você acredita. Isso sim é liberdade, é libertador, tá? Obrigado por essa reflexão aqui comigo. Comente o que você achou e até o próximo vídeo.